Oi, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. Eu venho trazer aqui uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Uma palavra que está no livro de Ruth, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilom. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi com os 2 filhos. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram, e Noemi ficou só, sem os seus filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe, com as suas noras. Amém? Aqui nessa palavra, o povo aqui de Israel estava passando por um momento de necessidade. Era como se estivesse passando por um momento de provação. Porque Belém, ele significa casa do pão. E mesmo que Belém sendo a casa do pão, eles estavam passando por um momento de necessidade. As suas colheitas não estavam dando, eles não estavam tendo boas colheitas. Estavam passando ali por um momento muito difícil, uma fome muito grande. E o que aconteceu? Elimeleque, ele tomou a decisão de sair da onde ele estava. Ele decidiu sair dali para sair para ir para Moabe. E os moabitas eram um povo inimigo de Israel, que dava problemas para Israel. E mesmo assim, ele tomou essa decisão. O que eu quero dizer com o que Deus está falando aqui? Que nós, na nossa vida, não podemos tomar uma decisão como tomou Elimeleque. Não era apenas a família de Elimeleque que estava passando por um momento difícil, mas era todo o país, era todo Israel que estava passando por esse momento de provação. O que Deus queria era que o povo fosse paciente e esperasse pela ajuda dele. Elimeleque tomou uma decisão precipitada, e essa decisão acabou tirando a própria vida dele e também a vida de seus filhos. Ele devia ter sido paciente e esperado pela ajuda do Senhor. Muitas das vezes, se nós tomarmos uma decisão precipitada, também podemos acabar nos arrependendo grandemente, assim como aconteceu com ele. Isso porque ele pagou com a vida dele pelo seu erro. Ele devia ter esperado. E outra coisa bem interessante é que, como ele não era o único que estava passando por aquele momento, então significa que o povo ele estava se ajudando. Talvez Elimeleque tenha sido orgulhoso, e esse orgulho dele não permitiu que ele fosse até o povo e dissesse: eu estou passando por uma necessidade assim como vocês, então me ajudem. Ou seja, ele não foi pedir ajuda aos outros. Preferiu tomar uma decisão de sair daquele lugar. Ou seja, ele saiu da terra dele para ir para uma terra onde o povo era inimigo de Israel e dava problema para Israel. E ele foi para lá por quê? Porque aquele povo estava prosperando e o povo de Israel não estava. Mesmo ali em Belém sendo a casa do pão, não havia pão naquele lugar. E é muito interessante porque no versículo 6 diz que Noemi ela soube que Deus havia ajudado o povo de novo, dando boas colheitas. Ou seja, o povo que ficou ali naquele país, naquele lugar e esperou a ajuda do Senhor, Deus veio e ajudou. Deus proveu aquilo que eles precisavam, deu a eles boas colheitas, abençoou a vida deles. Se Elimeleque tivesse ficado ali, eles também teriam sido abençoados. Ele não precisaria ter pagado com a vida dele e os seus filhos ainda estariam vivos. Por isso a necessidade de nós esperarmos no Senhor. Muitas das vezes podemos estar na casa de Deus, na casa do pão, e ainda assim passar por necessidade. Mas Deus ele está nos provando, Ele quer que nós sejamos pacientes e esperemos pela ajuda dEle, porque Ele cuida de nós. Jesus disse que o Senhor cuidaria de nós, que Ele nos proveria tudo aquilo que nós precisarmos. E outra coisa também é que nós não devemos ser orgulhosos, devemos pedir ajuda aos nossos irmãos que estão do nosso lado. Não devemos ter o orgulho de não se humilhar diante do irmão e dizer: irmão, me ajuda, eu estou passando por esse momento. Não devemos tomar a decisão como foi a dele, de sair para o mundo acreditando que no mundo vamos ter algo melhor do que nós estamos tendo da igreja. Porque se nós passamos por uma aprovação, é porque Deus ele quer que nós sejamos aprovados. Por isso então eu venho dizer, tenha paciência se você estiver passando por um momento assim. Porque Deus está vendo a sua dor, Ele está vendo o que você está passando.
Não tome a decisão de sair da presença dele, acreditando que lá no mundo vai ser diferente, que lá no mundo você vai conseguir. Elimelec, ele tentou resolver o seu problema nas suas próprias mãos ao invés de esperar pelo Senhor. Mas você espere pela ajuda do Senhor. Queria ler mais um versículo aqui do Salmo 40, que diz assim, Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Então, espere com paciência, assim como o salmista. Ele esperou com paciência pela ajuda do Senhor, e a ajuda veio sobre ele. Deus ouviu o clamor dele. Eu venho te dizer que Deus também está ouvindo o seu clamor. Ele quer que você seja paciente. Não tome uma decisão precipitada. Procure ajuda daqueles que estão próximos de você. E persevere, porque o nosso Senhor está voltando. E Ele quer nos encontrar firmes na sua presença. Não olhando para trás, voltando de onde nós vimos, e nem saindo da sua presença, buscando as coisas do mundo, acreditando que lá vai haver providência, e só porque na igreja não tem. Deus, ele está cuidando de nós, mesmo quando às vezes